Fala pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre o .NET CLI, ou seja, a linha de comando do .NET. Eu vou te explicar o que é, por que usar e mostrar alguns exemplos dos comandos mais usados. Mas antes, não se esquece de se inscrever no canal se já não for inscrito e também de me seguir lá no Instagram, no @aguiardev. E para começar, vamos entender o que é o .NET CLI. Ele é uma ferramenta de linha de comando que permite criar, compilar, executar e publicar aplicações .NET. Ele vem junto, essa ferramenta, quando você instala o .NET, ela vem junto automaticamente. Agora eu vou te falar 3 bons motivos para você usar o .NET CLI. O primeiro é a rapidez, porque algumas operações como compilar, executar testes, você consegue fazer pela ferramenta. Então te poupa de abrir a sua IDE, seja o Visual Studio ou até o VS Code. A questão também da sua portabilidade, você consegue usar nos sistemas operacionais Windows, Mac e Linux. E por último, automação, você consegue usar ele em pipelines de entrega e integração contínua. Agora vamos ao código, onde eu vou te mostrar os 5 comandos mais utilizados do .NET CLI. Então o primeiro comando que a gente vai ver é o .NET New. Nesse comando permite criar um novo projeto ou solução em .NET. Eu vou usar aqui o terminal integrado do próprio VS Code, mas nada te impede de abrir o seu terminal favorito e usar. É a mesma coisa. Então eu vou navegar aqui para a pasta onde geralmente eu crio os meus projetos. Então vou fazer .NET New. E aí agora eu tenho o tipo do template. Qual o template que eu vou usar? A ferramenta fornece vários templates para a gente, como aplicação web, APIs e por aí vai. Para simplificar aqui o nosso exemplo, eu vou criar uma aplicação em console. Vou usar ter um parâmetro aqui, que é o N, onde é o nome da aplicação. Então eu vou chamar aqui de minha aplicação. Então ele, como você pode ver aqui, ele criou, né? Cadê? Vamos voltar aqui um pouquinho. Lá o modelo do aplicativo do console foi criado com sucesso. E aí aqui ele mostra o que ele fez. Ele criou um projeto CSProj, determinou os projetos para restaurar e disse que foi bem sucedido. Agora vamos abrir esse projeto para dar uma olhadinha. Deixa eu ver aqui, ele foi... Onde que eu criei mesmo? Aqui, ó. Ele criou uma pasta chamada Minha Aplicação e dentro dela eu tenho um CSProj chamado Minha Aplicação e uma classe de Hello World simples. Vou fechar isso aqui. Então se eu der vamos executar agora o nosso segundo comando, que tem totalmente a ver, que é o comando .NET Build. O segundo comando ele vai simplesmente compilar a nossa aplicação. Lembrando que a gente está falando de .NET, de C#, então é uma linguagem compilada, onde a gente precisa fazer essa compilação. Então, .NET Build e ele vai fazer a nossa compilação. Se tivesse algum erro, ele ia dar uma falha. Então, eu vou deixar aqui, por exemplo, assim, com erro, vou salvar e executar a compilação para você ver a diferença. Ah lá, ele acusa o erro. E aqui também o próprio editor aqui já informa a gente que está com erro, né? Então, vou salvar aqui direito, bonitinho, executo de novo. E agora a compilação foi feita com sucesso. E indo para o nosso próximo comando, eu vou fazer o .NET Run. O .NET Run ele vai executar a nossa aplicação. A nossa aplicação aqui, no caso, é um aplicativo de console. Então ele vai imprimir, aqui nós só temos isso, console write line, onde ele vai imprimir essa mensagem aqui no nosso terminal. Então eu vou executar o .NET Run e vamos ver o que acontece. Aqui. Como você pode ver, ele exibiu aqui, ó, Hello World, que é a nossa mesma frase que está aqui no código. E o nosso próximo comando agora é o comando .NET Test, onde ele mostra como executar os testes de um projeto de testes. Nele, ele executa os testes que estão disponíveis dentro de um projeto de testes. E para mostrar esse exemplo do comando de execução de testes, eu precisei mudar um pouquinho aqui a nossa dinâmica, onde eu vou precisar de um projeto de testes, e ao invés de eu usar aquela aplicação de console, eu criei uma aplicação aqui onde cria bibliotecas que são reaproveitadas por outros projetos. Então aqui eu tenho uma classe onde ela vai fazer a soma de 2 números e retornar o resultado da soma. E no meu projeto de testes, eu criei um teste para testar o método somar.
E, bom, essa parte aqui eu não vou entrar no detalhe, eu vou mostrar só o comando. Se você tem interesse em saber como criar um projeto de testes, referenciar uma coisa na outra, fazer tudo funcionar, eu vou deixar um link aqui no card e também na descrição, onde eu explico sobre testes unitários. Eu também tenho uma playlist onde eu explico e falo sobre isso mais a fundo. Então, se você quer saber mais, dá uma olhadinha lá. Agora, com tudo preparado, você simplesmente precisa navegar até o diretório onde está o projeto de testes, que é essa pasta aqui, minha aplicação.testes, e aqui eu executo .NET Test. E aqui ele vai fazer o processo de compilação primeiro e depois ele mostra o resultado. Então ele fala que aqui foi aprovado, aqui ele dá um status, né? E aqui ele fala quantos com falha, no caso 0, quantos aprovados, no caso foi 1, que a gente só tem um caso de teste, ignorados e a quantidade total e quanto tempo demorou, que foi menos de 1 milissegundo. E agora o nosso quinto e último comando vai ser o .NET Publish. Esse comando ele empacota, vamos chamar assim, empacota o projeto .NET para fazer a distribuição. Quando a gente está... E por que isso? Por que usar esse comando? Se você nunca fez a publicação de um software feito em .NET, então tem uma diferença. Quando a gente está compilando, faz o debug, ele gera uma série de arquivos que tem nessas pastas aqui, bin, object e tudo mais, que muitas coisas são usadas, são criadas só para a gente, aqui em ambiente local, enquanto a gente está debugando e fazendo esses processos. Quando a gente vai publicar, tem um monte de arquivo, um monte de coisa que a gente não precisa levar junto. Então, tanto não precisam ser versionadas, é importante comentar aqui, só um lembrete, nada do que está nessas pastas bin e object, né, que é essa obj, e tanto também na questão da publicação. Então eu vou mostrar aqui para vocês agora a execução e como que fica os arquivos que realmente vão ser usados para fazer a distribuição dessa aplicação em .NET. Então eu vou voltar aqui para vamos voltar lá para a pasta da nossa aplicação. Então vamos voltar lá para onde está a nossa aplicação, que é a Class Library. Deixa eu só confirmar. Beleza, é aqui. E aí agora a gente vai fazer a nossa distribuição, que seria .NET Publish. Aqui a gente vai colocar um comando onde se chama release, eu já te explico. E vamos falar que eu quero fazer o resultado disso dentro, vamos ao parâmetro O. O resultado dessa compilação, da execução desse programa, desse comando, vai ser colocado dentro dessa pasta chamada publicação. Essa pasta vai ser criada agora. E o release é o modo de publicação, que é onde ele vai levar só o que é essencial para fazer a publicação da nossa aplicação. Então ele já executou. Vamos dar uma olhadinha agora na pasta que ele criou. Vamos navegar lá até pelo Windows mesmo. Então olha aqui a nossa pasta publicação. E aqui dentro dela você vai ver que a gente tem só 3 arquivos. Se a gente olhar aqui, por exemplo, na nossa pasta minha publicação, você vai ver que aqui, além do CSProj, o arquivo da nossa classe CS, aqui dentro a gente tem mais esses arquivos. Aqui na bin a gente tem mais essas 2 pastas, mais um monte de coisa. Na publicação você vai ver que a gente só tem a DLL, porque o executável, né, assim, só teria um executável aqui se fosse uma aplicação de console, de API, de aplicativo web. No nosso caso, como é só um aplicativo para reaproveitar bibliotecas, ele vai gerar só uma DLL. E ele gera mais algumas especificações aqui, uns arquivos que precisam para fazer a publicação, para o .NET entender e tudo mais. Então, só recapitulando, o .NET Publish é o comando que a gente executa quando a gente quer colocar o nosso projeto, aquela aplicação que a gente criou em .NET, a gente quer colocar ela em produção. Colocar em produção é colocar online, disponibilizar aquilo, seja qual tipo de projeto for, se é um API, um aplicativo web, seja lá qual for. Então, use o .NET Publish para você levar somente o que é necessário. E esses foram alguns dos comandos mais utilizados no .NET que vão te ajudar a agilizar o seu desenvolvimento com a tecnologia. E lembrando que o tema desse vídeo foi uma sugestão de um inscrito aqui do canal, que foi o Douglas Felipe. Se você tem alguma sugestão também, deixa aí nos comentários que eu posso estar trazendo no futuro. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, comentar e se inscrever no canal para mais conteúdos sobre desenvolvimento em .NET.
Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado e até a próxima. Tchau!